Olá a todos, sejam bem-vindos a mais estudo no canal Clamando no Deserto. O estudo de hoje será sobre a lição 7, Aliança com Abraão. Meu nome é Marcelo R.M. Ramos e essa é a lição do segundo trimestre de 2022. Te convido para uma oração logo mais. Vamos orar? Obrigado, Deus, por mais uma chance que temos de aprender a Tua mensagem. Que tudo seja falado e vivido segundo a Tua vontade e misericórdia. Nós imploramos em nome de Jesus. Abençoe a cada um de nós na questão espiritual, na questão material, na questão de trabalho, de saúde. Abençoe a nossa família, nosso lar, nossas casas. Esteja conosco, com aqueles que estão passando por conflitos, por guerras. Esteja com todos nós em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Aliança com Abraão. A lição 678, como nós vimos na anterior, fala sobre Abraão. Nós vamos dar continuidade aqui. Então, o verso para memorizar. Abraão respondeu: Senhor meu, que me darás se continuo sem filhos? O herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer ou Eliezer? Em que contexto isso aconteceu? Vamos lá. Em Gênesis, capítulo 15. Vamos só aumentar aqui um pouco para vocês terem uma visualização melhor. Depois desses acontecimentos, que acontecimentos? Então nós vamos buscar rapidamente o contexto. Lá no finalzinho do capítulo 14, por exemplo, nós vemos ali a libertação de Ló, Olha só, Ele fala, o rei de Sodoma vai até ele, propõe um acordo com ele, ele fala que não quer nada, Depois daquele resgate que Abraão fez, aí disse: depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão, dizendo: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu: Senhor Deus, que me dará se continuo sem filhos, o herdeiro da minha casa, o Damasceno Eliezer ou Eliezer? Veja que Abraão não estava falando em posses materiais, ele já estava bem, ele já estava em condição de fazer associações para auxiliar na libertação de pessoas, de um povo, uma parte de um povo. Abraão estava bem financeiramente, ele estava bem em termos bélicos, de condição de guerrear, mas ele ainda não tinha o filho, Então ele ainda estava preocupado com relação à sua descendência. E Abraão continuou: Tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: esse não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. E gerado por ele, mas depois nós vemos que não só questão de ser gerado por ele, mas ele com a sua esposa Sarai, que foi Isaac. Continuando aqui, em Gênesis 15 chegamos ao momento crucial em que Deus formalizou sua aliança com Abraão. A aliança abraâmica é a segunda após a aliança com Noé. Então nós temos expressamente, de forma expressa na Bíblia, revelada abertamente, duas alianças, uma com Noé, uma com Abrão, que se torna posteriormente Abraão. A aliança com Abraão é parte da aliança eterna, oferecida a toda a humanidade. Abrão se interessou pela salvação dos sodomitas perversos, ele cuidou de Sarai, Agar e Ló, e foi hospitaleiro para com os 3 estrangeiros. Então, nós vemos ali que ele pede para que Deus preserve aquele local, Ele sabia, obviamente, que Ló estava ali, mas ele não apenas pediu por Ló, porque ele sabia que se fosse contar, não sei o quanto de contato ele tinha com Ló, mas ele tinha acabado de resgatá-lo, não fazia muito tempo. Então ele sabia quem estava lá: Ló, sua esposa, suas 2 filhas, talvez ali os pretendentes delas. Então, quando ele faz o pedido ali para o povo em si, para preservar o local. E a aliança com Abraão é parte da aliança eterna oferecida a toda a humanidade. A aliança de Deus com o povo é um contínuo, Tanto que Deus fala da aliança em relação à posteridade, Deus fala da aliança com relação à circuncisão, Deus fala da aliança no contexto da lei escrita, ou seja, tudo que Deus faz com o seu povo é basicamente um desdobramento de uma aliança maior, vamos dizer assim, que é a aliança da salvação,
Domingo, como Abraão revelou o que significa viver pela fé? Qual é o significado do sacrifício que Deus pediu que Abraão fizesse? A primeira resposta de Deus, esse é o comentário da lição, né? A primeira resposta de Deus à preocupação de Abraão sobre um herdeiro foi que ele teria um filho que seria gerado por ele mesmo, por Abraão. A mesma linguagem foi usada pelo profeta Natã para se referir à semente do futuro rei messiânico. Compreendeu que o cumprimento da promessa divina não dependia da sua própria justiça, mas da justiça de Deus, ou seja, dependia da intervenção divina. Na religião dos antigos egípcios, por exemplo, o juízo se dava com base na contagem das obras humanas de justiça em comparação à justiça da deusa Maat, que representava a justiça divina. Em suma, a pessoa devia ganhar a salvação. É claro que, no contexto anterior ao pecado, né, Adão e Eva, se eles se mantivessem obedientes, bastaria que as pessoas mantivessem aquele ciclo de obediência, não quebrassem, né? No momento em que esse ciclo foi quebrado, e aí veio uma série de pecados, um após o outro, aí passa a ocorrer algo que, independente do que nós façamos, como nós não conseguimos alcançar uma vida perfeita desde o momento que nós nascemos, por exemplo, até o momento que nós morremos, não tem como, em relação à obediência, nós temos algum mérito. Por quê? Porque seria necessária obediência a tudo, desde o momento do nosso nascimento, né? Por exemplo. Então, assim, nascimento como modo de dizer, desde o momento que adquiríssemos alguma consciência do que é certo e errado, por exemplo. Mas isso não pode ocorrer. Então, nós somos salvos pela graça, ou seja, somos salvos pela misericórdia de Deus em função dos pecados que cometemos. Isso significa que nós não devemos obedecer? Não, pelo contrário, nós devemos obedecer. Mas não como causa, não para causar a nossa salvação, mas como consequência da salvação oferecida por Deus, né? E aí, isso é o que deve nos motivar a obedecer. Obviamente, a obediência não é uma liberalidade do ser humano, não é algo que o ser humano independente dele fazer ou não, Deus vai salvá-lo independente da sua rebeldia. Não. O critério para perdão de Deus é o arrependimento, né? Então nós precisamos nos arrepender, precisamos estar dispostos a obedecer, ainda que não venhamos obedecer de forma perfeita. Basicamente, o sacrifício apontava para a morte de Cristo pelos nossos pecados. Somos salvos pela graça, o dom da justiça de Deus, simbolizado por esse sacrifício. O que a lição está colocando para nós, que é o que nós acreditamos, é que a graça sempre existiu. E como é que nós percebemos que a graça sempre existiu? Porque a partir do momento que Adão e Eva pecaram, eles precisaram ser mantidos vivos pelo quê? Pela misericórdia de Deus, né? Foi Deus permitiu que Adão e Eva, por exemplo, permanecessem vivos pela sua misericórdia, né? Então, ele permitiu que Caim permanecesse vivo pela sua misericórdia, porque Caim tinha se tornado um assassino em um crime bárbaro ali contra seu irmão, né? Por inveja. E aí nós vamos vendo no decorrer da Bíblia, Deus mantendo as pessoas vivas pela sua misericórdia. Nós vemos, depois do caso de Caim, nós vemos o caso de Lameque, e assim sucessivamente. Eu creio que foi Lameque mesmo, né? Que nós estudamos nas lições passadas. Então, nós percebemos que constantemente Deus usou a sua misericórdia, né? Quando ele fala, por exemplo, com o povo de Israel, ele diz para o povo de Israel: olha, vocês são um povo rebelde, vocês são um povo maldizente, é pela maldade dos outros povos que eu estou permitindo que vocês permaneçam aqui. Então, Deus está dizendo para ele, não que isso fosse um símbolo de impossibilidade de obediência, como muitos, inclusive, não só evangélicos, mas muitos nas igrejas tradicionais têm defendido, mas isso não significa que é impossível obedecer à palavra de Deus. Isso significa que senão Deus não estaria recriminando o povo. Ele estava recriminando justamente porque ele estava dando condição das pessoas obedecerem, as pessoas estavam atuando em rebeldia. Então ele está falando, essa rebeldia que vocês fazem, ela não é necessária, pelo contrário, ela é prejudicial. Então o que nós escolhemos quando aceitamos a Cristo? Escolhemos se vamos lutar contra o pecado ou se vamos permitir que o pecado continue dominando a nossa vida. Isso é o que nós decidimos. A partir dali, Deus vai, num ato contínuo, Deus nos dá força
para lutar contra o pecado, para buscar uma vida de obediência pelo poder de Deus. A graça já foi dada, né? E então o sacrifício, ele é a manifestação da graça, né? Ou seja, as pessoas ofereciam sacrifício, tanto oferta de gratidão como oferta pelo pecado, e Deus perdoava o pecado das pessoas, né? E continua perdoando o pecado das pessoas desde que haja o arrependimento. Então isso é um sinal claro de que a graça existe desde sempre. A graça não é algo que passou a ocorrer apenas em Jesus. A graça foi confirmada, né? Porque é a partir do sacrifício de Jesus que todos os sacrifícios anteriores encontram a sua realidade, mas a graça sempre existiu. As aves de rapina sobre os cadáveres dos animais sacrificais significavam que os descendentes de Abrão seriam escravos por 400 anos ou 4 gerações. Na 4ª geração, seus descendentes voltariam para lá. Então Deus havia profetizado, Deus havia alertado. Nós não acreditamos na predestinação, então nós não acreditamos que Deus predestinou as pessoas a serem escravas. O que Deus está manifestando aqui é a sua presciência, a sua capacidade de enxergar o futuro, como nós não sabemos. Mas Deus, na sua presciência, ele alerta sobre o que aconteceria. O fogareiro fumegante significou o compromisso de Deus em cumprir sua promessa de aliança de dar o que ele prometeu a Abrão, né, de dar uma grande descendência, e também ele fala da libertação do povo. Ele fala, olha, depois o povo será libertado. Nos descendentes de Abraão, tomando o país de Canaã, se vislumbrava a salvação do povo de Deus, que no tempo do fim retornará ao Éden, terras aos descendentes de Abraão. Então, aqui nós vemos um vislumbre, nós vemos uma promessa aqui de uma terra melhor, que tem um paralelo com a promessa da Canaã celestial, da promessa de uma vida eterna, né? Aqui eles continuariam a viver limitadamente, de forma limitada, continuariam a ser mortais e não imortais, que a imortalidade será concedida quando Jesus voltar, mas eles teriam um vislumbre da salvação final, porque eles teriam um ambiente de paz, um ambiente muito melhor do que eles tinham, não só em relação a quando eram escravos, mas no momento em que estavam ali na sua peregrinação. Então Deus sempre deu promessas de livramento para o seu povo, deu promessas a Abraão, ele deu promessa desde Adão e Eva, né? Deu promessa a Adão e Eva, deu promessa aos seus filhos, e assim sucessivamente, né? Garantiu a preservação de Noé e sua família, auxiliou a José, e assim sucessivamente. Nós vimos vários exemplos de Deus se manifestando, né? A questão de Enoque, que andou com Deus, a questão de Enos, Sete e Enos, onde se fala da invocação de Deus, e assim sucessivamente. Então Deus sempre mantém suas promessas. Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão, como nós já lemos, né? E ele fala, não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Aí nós lemos, né, que Abrão respondeu, e aí ele fala, eis que a palavra do Senhor, né, disse a ele que ele teria um herdeiro. E aí o Senhor levou para fora e disse, olha para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. Ele disse, assim será a sua posteridade. Abrão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para a justiça. Quando a Bíblia fala Abrão creu no Senhor, Abrão continuou a sua jornada de obediência, né? Ele acreditou no que Deus disse e continuou sua jornada de obediência a Deus. Uma obediência com altos e baixos, mas uma obediência em que ele buscava obedecer a Deus, buscava fazer aquilo, o que fosse possível conforme a vontade de Deus. Nós vamos ver que Abrão, ele, além das vezes que ele caiu anteriormente, ele volta a cair, né? Então, ele tem uma vida oscilante, mas uma vida em que busca obedecer a Deus. Nos momentos em que ele cede, a própria Bíblia faz questão de mostrar para nós os resultados prejudiciais disso, mas ele busca obedecer a Deus, ele busca confiar em Deus, né? Foi um período relativamente longo entre o início da promessa e o efetivo cumprimento dela, com o nascimento de Isaac, mas nós temos ali momentos em que Abrão ele tem atitudes extremamente louváveis, atitudes corajosas, atitudes
de firmeza de caráter e momentos em que ele cede. O Senhor disse também: eu sou o Senhor que eu tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar essa terra como herança. Mas Abrão perguntou: Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? Então o Senhor lhe disse: fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina, será reduzida à escravidão e afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas. Então veja que quando nós lemos essa característica do verso, não parece que Deus está falando isso especificamente para Abrão. Parece que Deus está falando isso para que a sua posteridade ficasse sabendo, para que quando eles ouvissem isso, eles mantivessem sua confiança em Deus. Então Deus estava se preocupando não só com Abrão, olha só que interessante. Deus, na sua presciência, ele não só alerta, mas ele fala para Abrão depois disso, ele fala: olha, Abrão, mas você descansará em paz, você não vai passar por isso. Então veja, ele está falando isso, mas obviamente ele não está preparando necessariamente Abrão, porque Abrão nem viveria isso. Ele está preparando os seus descendentes, os descendentes de Abrão. Interessante, Deus já está dizendo: olha, vão acontecer problemas, mas confiem, se mantenham leais. Né? E nós sabemos, obviamente, que a escravidão foi inclusive pela desobediência, né? Pela desobediência contínua do povo. Leia Gênesis 16, de 1 a 16. Qual é o significado da decisão de Abrão de se envolver com Agar, apesar da promessa de Deus a ele? Como as duas mulheres representam duas atitudes de fé. E aí pede para ler Gálatas 4, 21 a 31. Desde já eu alerto que deve-se ter muito cuidado com a leitura de Gálatas 4, 21 a 31. Existe uma polêmica muito grande com relação à interpretação desses versos, se Paulo teria utilizado de propósito um método exegético e legítimo para contrastar com o método que as pessoas usavam, o método errado que as pessoas usavam de interpretar. Né? Então, existe uma série de coisas em relação a esses versos. Caso você queira, eu tenho 2 vídeos na internet, um vídeo que fala sobre qual o significado há vários vídeos em relação a passagens bíblicas. Um deles fala sobre Gálatas 4, né? Se você quiser assistir, você vai ter uma noção um pouco melhor sobre Gálatas 4. E também sobre o significado de Cristo ser o fim da lei, por exemplo. Eu acredito que são vídeos ali que vão se complementar nesse estudo. O patriarca parecia ter perdido a fé. Não mais acreditava que fosse possível ter um filho com Sarai, que sem esperança o incentivou a recorrer a uma prática da época no Antigo Oriente Próximo, arranjar uma substituta. Agar, serva de Sarai, foi nomeada para essa função. Aqui, eu gostaria de alertar sobre o perigo da questão do uso do termo cultura para justificar um ato. Ou seja, isso era uma prática da época. Isso era era algo que fazia parte da cultura em que eles estavam inseridos. Isso não significa que fosse correta essa atitude, né? Então veja que nós devemos tomar cuidado em atribuir é a cultura da pessoa, nós devemos respeitar. Respeitar desde que não fira os princípios estabelecidos por Deus. E em outro ponto, respeitar não significa aderir. Então, assim, respeitar em que sentido? Então, a pessoa vai ficar lá fazendo o que é errado, ela está exercendo a liberdade dela e Deus vai julgá-la. Agora, não significa aderir a uma cultura. Então, as pessoas, hoje em dia nós vivemos num país, por exemplo, que é multicultural, né, vamos dizer assim, que tem várias práticas. E a pessoa vai ficar com a atitude dela lá e nós vamos ficar com a nossa atitude de acordo com a vontade de Deus. Nós vamos aderir a algo que seja contrário à vontade de Deus. Então, devemos também não confundir a questão de respeitar, no sentido de... não no sentido de se opor, né? Respeitar não significa concordar. Então, eu posso me opor a uma cultura e não praticá-la, inclusive. E isso não é um desrespeito, né? Então, mas eu não vou viver conforme aquela cultura. E se alguém eu vou esclarecer às pessoas que biblicamente aquilo é errado. Isso é um ponto que nós devemos discernir na nossa vida. Paulo se referiu a essa história para mostrar seu ponto de vista sobre as obras versus graça. Em ambos os relatos, o relato foi o mesmo. A recompensa imediata da atitude humana alheia
a vontade de Deus levou a problemas posteriores. Aqui nós temos um ponto conflitante na afirmação de Paulo. Por quê? Porque, primeiro ponto, Agar não tinha escolha. Agar não tinha direito de escolher. Nós vemos aí que ela era tratada basicamente como, não bem como objeto, mas ela não era, não tinha meio que suas vontades ali respeitadas, né? Segundo ponto é que nós temos que analisar que aspecto de obras está sendo colocados ali. Paulo está contrastando uma vida de obediência com uma vida de graça? Não. Paulo não está contrastando uma vida de obediência com uma vida de graça. Nós vamos ver isso aí, né? Porque a graça não anula a obediência. Então nós devemos entender o seguinte: assim como no caso de Abrão e Sarai, né? Eles buscaram fazer algo contrário à vontade de Deus, né? Aí e tiveram uma aparente recompensa imediata, depois isso só causou dor de cabeça, né? Aí nós vemos o que? A diferença entre obedecer à vontade de Deus e obedecer às nossas próprias vontades. Essa é a diferença. O que a história de Abrão deixa claro para nós é que quando nós buscamos segundo nossas próprias vontades, nós erramos. Isso é que o relato diz para nós, né? Dessa vez foi Deus que tomou a iniciativa e anunciou a Agar que ela daria um filho, Ismael, cujo nome significava Deus ouve. Agar tomou uma atitude errada, né? Ela começou a desprezar a Sarai, quando ela engravidou, e aí nós vamos ver que desde o início eles já perceberam que foi uma decisão errada que haviam tomado. Sarai não lhe dava filhos a Abrão, né? E ela tinha uma serva egípcia, Agar. Veja só, né? Nesse momento eles tinham uma serva egípcia. Talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. Abrão concordou com o plano. Aí Agar engravidou, e ao saber que estava grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. E aí Sarai disse a Abrão: seja sobre você a afronta que é feita a mim. E aí eu mesma pus a minha serva em seus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Então veja, eles fazem uma atitude errada, né? Sem consultar a Deus, e ela ainda coloca Deus no meio da situação, que Deus julgue entre mim e você. Ambos estavam errados, né? Os dois, né? Geralmente não, os dois estavam errados, né? Abrão respondeu a Sarai: você continua a ter o controle sobre a sua serva, faça com ela o que melhor lhe parecer. Então Sarai a humilhou e Agar fugiu da presença dela. A Bíblia não fala exatamente o que teria sido isso, mas se chegou ao ponto de Agar fugir grávida, então foi uma coisa grave o que aconteceu ali, né? E veja que ela já estava grávida e ela fugiu da presença. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, né? Quando o anjo do Senhor encontrou junto a uma fonte de água do deserto, veja, ela fugiu, né? E estava ali, obviamente, preocupada com como seria a sua vida, né? Porque, imagina, grávida, fugitiva, como é que ela iria fazer? Quando o anjo do Senhor encontrou junto à fonte do deserto, junto à fonte, no caminho de Sur, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse: volte para sua senhora, sujeite-se a ela, porque seria, inclusive, ali um ambiente de segurança, né? Estar ali protegida por Abrão era um ambiente de segurança para Sarai e para seu filho. Então o anjo do Senhor lhe disse: volte para sua senhora e sujeite-se a ela. E o anjo do Senhor disse também: aumentarei muito a sua descendência, de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. Então, ou seja, houve também uma promessa ali em relação à descendência de Abrão através de Ismael. E o anjo do Senhor continuou: você está grávida e dará à luz um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. O Senhor ouviu seu grito de aflição. Então veja que
Deus concede livramento para Agar 2 vezes, nesse momento e posteriormente, quando ele fala para ela, olha, não se preocupe, siga, né? E eu vou dar o livramento a você e a seu filho, né? Quando ela vai embora ali, em virtude de um outro evento que ocorre posteriormente em relação a Ismael e Isaac, né? Então, veja aqui como isso mostra que Abrão ainda tinha muitas falhas a se modificar, Sarai também, né? E veja como um ambiente em que os filhos são tratados de forma diferente acaba gerando inveja, acaba gerando problemas, né, familiares. Então nós devemos tomar muito cuidado com o nosso critério de cultura, o nosso critério de educação. Quando nós buscamos fazer exatamente o que Deus esclarece através das suas mensagens inspiradas, a tendência é que as coisas corram melhor. Quando nós resolvemos colocar conforme nosso próprio entendimento, as coisas costumam geralmente dar muitos problemas, mas geralmente dá problema, né? Então nós devemos ter muito cuidado com o critério que nós vamos usar para estabelecer uma pessoa para casar, como nós vamos educar os filhos, caso queiram ter filhos e por aí sucessivamente. Então é preciso ter um cuidado muito grande, porque veja que já começou com problema, né? A Bíblia fala que no momento que Agar engravidou, já começaram os problemas ali para ela, para Abrão e para Sarai. E posteriormente, os problemas continuaram. Depois do nascimento de Ismael, nascimento de Isaac, os problemas continuaram. Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Então veja que a preocupação de Paulo, e não poderia ser diferente, porque esse é o critério bíblico, é que havia uma maldição referente à lei. Havia uma questão em relação à desobediência. E Cristo, com o seu sacrifício, ele nos auxilia nesse sentido. Ele não nos livra da necessidade de obediência, de buscar obedecer a Deus. Ele nos livra da morte que viria em função da desobediência. Então, isso precisa ficar bem claro na nossa mente para que nós possamos entender o contexto bíblico na sua totalidade, né? Então vamos lá, quando ele fala aqui, ele fala, né, digam-me vocês que querem estar sob a lei, será que vocês não ouvem o que a lei diz? A lei diz, Abraão teve 2 filhos, uma da escrava e outro da livre, o filho da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Essas 2 coisas são alegóricas, ou seja, o da escrava e o da livre, né, o nascimento. Porque essas mulheres são 2 alianças. Bom, primeiro ponto, as histórias, obviamente, os eventos são históricos. Quem está alegorizando aqui é Paulo. Por isso que existe uma discussão a respeito de se Paulo usou de propósito um método ilegítimo de exegese para mostrar às pessoas que estavam usando esse método, olha, eu posso usar esse método e também chegar à conclusão que eu chego, que já que é para usar dessa forma. Mas nós sabemos, evidentemente, que essas histórias não são alegóricas. Elas são reais e Paulo está alegorizando, Paulo está espiritualizando as histórias, né? Olha, um que nasceu conforme a vontade humana, porque Abrão e Sarai resolveram se antecipar o cumprimento da promessa de Deus, e um que nasceu efetivamente da promessa. Os filhos tinham culpa do erro dos pais? Obviamente não, né? E aí ele fala assim, as mulheres são 2 alianças. Uma não tinha escolha, uma era escrava, não tinha como escolher. A outra era livre, a outra tinha condição de escolher. Então, obviamente também as mulheres não são 2 alianças, as mulheres foram mulheres efetivamente. Paulo está alegorizando e Paulo está utilizando, fazendo essa espiritualização, ele está colocando como 2 alianças. Uma se refere ao Monte Sinai que gera para a escravidão, esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Bom, refere ao Monte Sinai que gera para a escravidão, mas vem cá, e aí as pessoas geralmente associam isso ao que Deus fez ali no Monte Sinai, e não é. Né? A escravidão, Deus disse, quando Deus deu a lei para eles, ele fala, eu sou o Senhor teu Deus que vos tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então a lei foi dada num contexto de liberdade. A lei foi claramente dada no contexto de liberdade. Então, o que ele está
se referindo ali à questão de como o povo se comportou, né? Historicamente, como o povo se comportou em relação ao que Deus concedeu, né? O povo se colocou em uma rebeldia, né? E acabaram se tornando escravos do quê? Da obediência? Não, eles se tornaram escravos da rebeldia, da desobediência. Ninguém seria escravo por obedecer a Deus, pelo contrário. Deus prometeu obediência em um contexto de liberdade, né? Então, quando ele fala em escravidão, as pessoas eram escravas do quê? Do pecado. Jesus criticou os fariseus, por quê? Os fariseus e escribas, por quê? Porque ele fala, olha, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus, ouçam o que eles ensinam, mas não pratiquem o que eles fazem, porque eles falam e não fazem. Então ele estava criticando ali uma atitude em que as pessoas ensinavam a fazer o que é correto, mas faziam o que é errado, inclusive publicamente, né? Então, é isso que Jesus estava criticando. Jesus não estava criticando a disposição das pessoas em obedecer sinceramente à lei, né? Então, por isso que é um ponto, não é um dos melhores para se fazer esse tipo de comparação, porque esse é um texto complexo, né, que Paulo utiliza, então nós devemos ter muito cuidado com as interpretações que nós venhamos dar aqui, e porque dependendo da interpretação pode dar um conceito equivocado de graça e de obediência. Porque está escrito, alegre-se, ó estéril, você que não dá à luz. Exulte e grite, você que não sente dores de parto. Quem era estéril? Bom, quem era estéril era Sara. Mas vamos ver uma coisa. Porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da que tem marido. Bom, mas quem era a mulher abandonada? A mulher abandonada não era Sara. A mulher abandonada era quem? A mulher abandonada era Agar. Foi Agar que teve que fugir e foi Agar que foi abandonada posteriormente com seu filho a ponto de Deus ir lá e fazer a promessa de que, olha, não se preocupe porque seu filho será poderoso, seu filho vai ter um bom desenvolvimento, vai ter uma descendência grandiosa. Então, veja, ele pega um verso que faz uma mescla. Ele fala de uma estéril, que é Sara, mas ele fala da abandonada em comparação com a que tem marido. Quem que tinha marido? Era Sara. E quem foi abandonado? Foi Agar. Então, veja que é uma mescla aqui, né? Como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne perseguiu o que nasceu segundo o Espírito, ou seja, talvez se referindo à questão de Ismael e Isaac, né? O descaso de Ismael com relação a Isaac, obviamente nós estamos falando de ali uma criança e um adolescente ali, né? Então, um pré-adolescente, né? E obviamente que se ele estava tendo uma atitude daquela forma, é porque ele percebia a diferença obviamente não justificando, mas nós podemos entender o contexto falho em que essa criança foi educada, que um contexto de educação de um que sabia que era filho de uma serva e que era quase que tratado como um servo ali, né? Como um filho, mas não exatamente como Isaac. Então nós sabemos ali o contexto em que isso aconteceu. E aí, mais uma vez, reforçando o problema de não se filtrar os aspectos culturais no nosso comportamento em relação à obediência ao que Deus fala. Assim também acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, somos filhos da escrava, somos filhos não da escrava, mas da livre. Ou seja, nós somos herdeiros do reino. É isso que ele está... É esse aspecto que ele está colocando, né? Veja que Deus concede uma herança dele, Deus concede uma herança particular dele a Ismael. Quando nós vemos assim, nenhum filho, ele não ser herdeiro com o filho da livre, não quer dizer que Deus não concedeu nada. Deus abençoou a vida de Ismael grandemente, ele deixou claro, né? Olha, Ismael será um homem poderoso, ele será sábio, habilidoso, ele terá descendência grande. Ele não concedeu a mesma herança que ele tinha concedido em relação a Isaac, ou seja, em Isaac será chamada descendência. No entanto, ele concedeu uma herança a Ismael, evidente, né? Se você ler na Bíblia, no momento em que Deus fala com Agar, né, que ela está ali triste, pensando que o filho iria morrer, Deus vai e fala com ela, e ela fala, olha, então Deus me vê, Deus é Deus que vê, né? Então, nós vemos aí que Deus não deixou nem Agar e nem Ismael desamparados, mas ele não concedeu a mesma promessa. Aqui está o vídeo que eu falei para vocês, tá? Caso vocês queiram ver, está no YouTube aí, Clamando no Deserto, que é #7,
Gálatas 4 invalida todas as instruções da antiga aliança? E eu respondo que não, e comento ali um pouco mais aprofundadamente sobre Gálatas 4. Caso você queira ver, eu acredito que vai te ajudar bastante a entender o contexto de Gálatas, que assim, respeito muito e entendo o que o autor quis colocar, mas assim, é um contexto muito complexo para ser colocado nesse conteúdo da lição, e então acredito que esse vídeo, dentre outros, pode te ajudar aí a entender um pouco mais. Aí eu procurei fazer aí dar uma pincelada no texto, para você ver como nós devemos ter cuidado, né? Porque ele fala do Monte Sinai, e algumas pessoas podem associar isso ao aspecto da lei, e não é isso que o texto está colocando, né? Deus está abordando ali o aspecto da graça, mas obviamente não está minando a lei, né? Às vezes a pessoa vai ler Gálatas 4, principalmente se não contextualizar com o próprio livro de Gálatas, quando Gálatas 3 fala que Cristo nos resgatou da maldição da lei, por isso que eu deixei bem claro ali, Cristo não nos resgatou da necessidade de obediência, Cristo nos resgatou da maldição da lei. E aí é preciso entender o que significa isso. Então, por isso que eu disse para vocês que é um texto um tanto complexo, mas se você analisar à luz do próprio livro de Gálatas, que é um livro difícil de ser entendido, se você analisar e entender que Paulo está sujeito ao que Jesus ensinou, você não vai ter tanta dificuldade a entender, porque você vai ver que Jesus não se opunha à obediência, à necessidade de obediência à lei. O próprio Jesus falou que se desobedecesse ao menor dos mandamentos, seria chamado menor no reino dos céus. Nós vemos o próprio Paulo citar vários mandamentos, inclusive dos 10 mandamentos, para a necessidade de obediência e assim sucessivamente. Terça, leia Gênesis e Romanos. Qual o significado espiritual e profético do rito da circuncisão? Existe entre os estudiosos aí uma certa tensão em se entender exatamente o que significa a circuncisão, mas uma coisa que é fato é que Deus estabeleceu isso e colocou como parte como um aspecto da sua aliança, mais um aspecto de sua aliança com Abrão e com aqueles que viessem depois, né? Nós sabemos que o rito da circuncisão ele persistiu depois de Abrão. Visto que o rito da circuncisão envolvia derramamento de sangue, poderia ser entendido no contexto do sacrifício, indicando que a justiça foi imputada a ele. Por mais que eles não soubessem disso, hoje nós sabemos que, inclusive, a circuncisão ela auxilia, né, em questão higiênica. Ela é um aspecto que, inclusive, auxilia no termo da higienização. Então, como aspecto de saúde, hoje em dia nós temos operações que são muito similares à circuncisão. O que nós não usamos mais é como ritual vamos dizer assim, um ritual de aceitação ao povo de Deus, né? Mas, principalmente no aspecto de saúde, a circuncisão ela é muito importante, né? E aí existe até uma questão de utilizada no seu contexto de saúde, ela é válida até hoje, né? Essa operação. E ela tem muita utilidade em termos de saúde. Nós sabemos que ela tem muita utilidade em termos de saúde. E no contexto que ela foi dada à época, em que eles não sabiam exatamente qual aliás, é algo bastante doloroso, né? Principalmente considerando os recursos da época. O que a lição nos coloca olha, nós temos a questão do derramamento de sangue. Obviamente não temos a questão do sacrifício de animais, não temos morte alguma ali. Então, poderia ser entendido no contexto do sacrifício. Não concordo, né, de ser entendido no contexto do sacrifício em si, porque não está havendo morte de ninguém, é só a retirada do excesso de pele, né? Não no sentido do sacrifício, assim como o sacrifício de animais, né? Nesse sentido que eu estou colocando, não era no sentido de sacrifício assim como de animais, indicando uma justiça imputada. Não entendo como o que revela a justiça imputada era evidentemente o sacrifício de animais, né? A questão aqui é o ser humano se dedicando a Deus em tudo que ele manda, né? Então a circuncisão representava um ato não só de fé, mas um ato de entrega em que o ser humano se entregava a Deus e estava mostrando que estava disposto a aceitar tudo que Deus determinava a ele. E a promessa da aliança eterna refere-se à obra da semente messiânica, o sacrifício de Cristo que garante a vida eterna. E os que reivindicam mediante a fé tudo que ele envolve.
A aliança eterna significa também não é que o sacrifício de Cristo que garante a vida eterna. A aliança eterna significa que Deus iria manter a sua aliança com todos eles. Deus não iria abrir mão da sua aliança. Mas veja que a circuncisão ela não tem o mesmo utilidade do sacrifício de animais. Então não posso dizer que a aliança representava o sacrifício de Cristo, a circuncisão. Tá? A circuncisão representa a nossa disposição em nos oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? Em tudo que Ele determina. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito, ser completo, ser maduro espiritualmente. Então veja, Deus o tempo inteiro fala: olha, eu estou dando poder e condições para que vocês me obedeçam. É isso que Deus está colocando, né? Quanto a mim, esta é a aliança que farei com você. Você será pai de muitas nações. Essa aliança que vocês guardarão entre mim e vocês na sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Então ele fala: você será pai de muitas nações. Então veja que nós estamos falando de aspectos de uma... É como se fosse uma grande aliança que vai se desdobrando, né? Ele fala: a aliança, ser pai de muitas nações. A aliança, todo menino será circuncidado, todo homem será circuncidado. Deve circuncidar a carne do prepúcio. Isso servirá como sinal da aliança entre mim e vocês. Abençoarei e darei a você um filho que nascerá de Sarai. Abraão se prostrou e riu, né, dizendo: como nós vamos ter filhos, né? Olha a minha idade, olha a idade de Sara, né? E Abraão disse a Deus: quem dera que Ismael vivesse sob a tua bênção. Ou seja, ele fala assim: então, podemos entender que Ismael vai cumprir isso? Através de Ismael isso será cumprido? E Deus respondeu: não, Sara dará um filho, e você chamará o seu nome Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. E no contexto posterior nós vemos que Deus fez uma promessa e falou ali sobre como seria a questão relacionada a Ismael, né? Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda não havia sido circuncidado. Ou seja, a fé que Abraão teve o levou a uma vida de obediência a Deus, apesar de uma vida com falhas, mas uma vida de obediência a Deus. E, em função disso, Deus deu a aliança da circuncisão, né? Para que ele fosse pai de todos que creem, embora não circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles. Então, o que ele está dizendo? Olha, veja que não foi a circuncisão não foi um determinante da fé. Ela veio como consequência, inclusive, da fé que Abraão já estava disposto a manter com Deus. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça independente de obras. Isso significa o quê? Independente de obras, que não precisa obedecer? Não é isso que Paulo está falando. Então, por isso que nós devemos ter muita cautela ao estudar o livro de Paulo. Porque dizemos: a fé foi atribuída a Abraão para a justiça. Como, pois, foi atribuída? Estando já circuncidado ou incircunciso? Não no regime da circuncisão, mas quando ele ainda não havia sido circuncidado. Então, veja, o aspecto básico aqui é a circuncisão. E Paulo não está discutindo a necessidade de obediência. Ele está discutindo algum aspecto aqui relacionado à circuncisão em que ele coloca como algo equivalente a uma busca de salvação pelas obras, ou seja, não aceitar a mudança que Deus havia estabelecido seria o equivalente, por exemplo, a uma salvação por obras. Não duvidou por incredulidade, não duvidou da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus, ou seja, pela fé ele louvou a Deus, né? Estando convicto, e as palavras que foi atribuído foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa, visto a nós igualmente nos será atribuído a saber, nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus, o qual foi entregue por causa das transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Então ele está falando: olha, Jesus nos leva à justificação, isso nós devemos ter em mente, mas depois Paulo vai esclarecer, né, com uma certa dificuldade ali, mas quando nós lemos Paulo entendendo que ele está sujeito ao que Jesus ensinou, ou seja, lemos as cartas de Paulo à luz do que está nos evangelhos e à luz do que outros servos de Deus escreveram, que foram Pedro, Tiago, João, né? Aí nós temos uma compreensão melhor dos escritos de Paulo. Não está claro se Abraão sabia quem eram os estrangeiros, né? A questão da hospitalidade de Abraão, né? Como você explica a reação divina a essa hospitalidade?
E aí a Bíblia fala, a lição fala, embora agisse para com eles como se o próprio Deus estivesse ali, né? Ele fala, Senhor meu, né? Quando ele os vê. Vai lá, oferece comida, eles comem, né? Então, ou seja, houve uma aparição de Deus em que Deus se encarna, no sentido de Deus aparece como um ser carnal, come ele com eles, né? E Deus tem poder para isso, obviamente, né? Essa aparição de Deus antecipava Cristo, que deixou o lar celestial e se tornou servo humano para alcançar a humanidade. Qual o aspecto que a lição está colocando aqui? Que Deus, ele inclusive já se manifestava, ele já vinha até aqui sempre ao nosso mundo para nos ajudar, né? Manter uma proximidade conosco e nos ajudar. Então, isso é um aspecto muito bonito, né? Deus está sempre ali próximo, inclusive quando ele fala que iria descer e ver a situação de Sodoma, ou seja, Deus está sempre buscando proximidade com o ser humano, e mesmo quando o ser humano se afasta dele. A presença de Deus confirmou a promessa. Ele viu Sara que se escondeu, conhecia os pensamentos de Sara, né? Ela havia falado que não havia rido, né? E aí Deus falou assim, na verdade é certo que você riu, né? Ele promete tanto para Abrão como para Sara, né? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a você e Sara dará um filho. Nós vemos que lá inicialmente Abrão havia, né, rido no seu íntimo, depois Sara riu no seu íntimo também. Ambos estavam ali, né, um tanto descrentes com relação à promessa, né, pelo tempo que havia decorrido. E aí a Bíblia fala que Abrão correu, olha só, a idade que ele tinha, ele correu ao encontro deles, né, se prostrou, se disse, Senhor meu, pediu para Sara amassar 3 medidas da melhor farinha para fazer um pão, pegou novilho tenro e bom, pegou coalhada e leite, ou seja, ofereceu o melhor que ele tinha a eles, né, ali mostrando a sua hospitalidade, a gratidão que ele tinha pelo que eles estavam fazendo. Então vemos ali que Abraão ele tinha um bom caráter, Deus ele estava permitindo que Deus transformasse a cada momento aquilo que nas falhas que ele possuía, mas ele possuía já muitas virtudes, né, em virtude da sua comunhão com Deus. Porque a palavra da promessa é essa, por esse tempo voltarei e Sara terá um filho. Lembrando que nós falamos, né, quando Deus fala, olha, daqui a um ano eu vou voltar e vocês já vão ter o filho da promessa. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos que estão em Israel são israelitas. Por meio de Isaque será chamada a descendência, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Ora, ele está dizendo aqui que os filhos de Ismael, por exemplo, não teriam acesso à graça de Deus? Obviamente não, ele está fazendo, veja, por isso nós temos que ter cuidado, ele está apenas fazendo um paralelo entre o físico e o espiritual, ele está fazendo uma comparação, ele não está cravando nada, ele está simplesmente fazendo uma comparação no aspecto espiritual, ou seja, quem confia na promessa de Deus é que é contado na descendência em relação aos salvos, né? E assim como a descendência de Abrão seria dada através, que Deus havia prometido, seria através de Isaque, e Deus não desampararia, obviamente, a população de Ismael, né? Aqui ele está dizendo o seguinte, a questão da descendência em relação àqueles que confiam na promessa de Deus, essa sim é determinante, né? Ou seja, aquele que confia em Deus terá acesso à salvação, aquele que se rebela contra Deus não vai ter a salvação. Agora, nós não podemos dizer que Ismael não teria as bênçãos de Deus, diz Ismael, sua descendência, né? Ele está apenas fazendo um paralelo usando essa história para ilustrar as pessoas, mas obviamente ele não está dizendo que Ismael não teria acesso às bênçãos divinas, mas que a promessa da descendência, da qual iria ter os dobramentos do que foi prometido a Abraão, seria através de Isaque. Irmão, o desejo do meu coração, a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos, porque dou testemunho que eles têm zelo, mas não com entendimento. Eles desconhecem a justiça de Deus e procuram estabelecer o quê? A sua própria justiça, e não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Quanto a Israel, diz, todo dia estendi as mãos a um povo rebelde, desobediente e rebelde. Então veja, não faria sentido Paulo usar esse contraste se a intenção dele não fosse esclarecer que ele está fazendo um contraste entre as pessoas que se rebelam contra Deus e vão contra aquilo que Deus estabelece.
Então veja que ele não está falando algo contra a obediência, ele está falando algo contra justamente a desobediência. Ele está deixando claro que não aceitar a salvação em Cristo e não buscar uma mudança pelo poder de Deus equivale a se rebelar contra Deus, a desobedecer a Deus. Leia Gênesis, né? E ele fala como o ministério profético de Abraão afetou sua responsabilidade para com Ló. Abraão não foi apenas um profeta a quem Deus revelou a vontade. Ele também foi um profeta que intercedeu pelos ímpios. A frase hebraica "na presença do Senhor" é uma expressão idiomática, ou seja, é uma expressão própria da língua hebraica, né? Que significava que Abraão estava orando, né? Ou seja, Abraão estava falando com Deus. Enquanto anjos se aproximavam em sua missão de destruição, as pessoas sonhavam com prosperidade e prazer. Veja, Abraão estava lá intercedendo diante de Deus, mas, enquanto isso, as pessoas estavam lá sem nenhuma busca de mudança, nenhuma busca de arrependimento. Na destruição de Sodoma, há um prenúncio da destruição que ocorrerá no tempo do fim. Ou seja, o que significa isso? Significa que, como as pessoas não buscam a Deus, como as pessoas se rebelam contra Deus, qual é o fim dessas pessoas? A salvação? É evidente que não. Se nós não tivermos essa maturidade de mostrar para as pessoas que é necessário o arrependimento, nós vamos fazer o que tem sido feito muitas vezes hoje em dia, que é rebaixar o Evangelho para que as pessoas aceitem. Só que quando nós rebaixamos o Evangelho para que as pessoas aceitem, nós não estamos beneficiando as pessoas, nós estamos prejudicando o próprio Evangelho. Imagine o seguinte, né? Você já deve ter ouvido falar, as pessoas te analisam conforme você... elas estão olhando o seu testemunho para ver se você representa Cristo. Ora, mas pense nas formas de evangelhos que estão sendo pregados para as pessoas. Como as pessoas têm imaginado Cristo? Conforme ele está realmente relatado nos evangelhos ou conforme aquilo que está sendo passado nas igrejas para elas? Então, você acha que elas vão olhar para você, olhar para mim e vão enxergar Cristo em mim e em você? Não porque eu esteja desobedecendo, não porque você esteja desobedecendo, porque a visão de Cristo na mente delas está deturpada. Então, muitas coisas que a Bíblia fala que deve ser feito, as pessoas acham que não deve ser feito. E acham que aquilo não é. Quantas vezes você já ouviu as pessoas falando assim, ele é um fariseu? E Jesus falou claramente em favor dos fariseus em relação aos ensinos, obviamente não todos, mas ele fala claramente em Mateus 23, mas ele fala daquela distinção entre o ensino e a prática. Então veja, a nossa prática deve ser condizente com o nosso ensino, mas não tem como todas as pessoas olharem para nós da mesma forma, porque as pessoas que tiverem uma noção deturpada do Evangelho, elas vão olhar para nós, elas não vão enxergar Cristo, porque a visão de Cristo na vida delas está deturpada. Então primeiro nós temos que ensinar o Evangelho dentro da Bíblia, não adianta só, por isso que não adianta só eu fazer as coisas, eu tenho que ensinar na teoria também, porque as pessoas podem olhar para mim e para você e achar que nós estamos fazendo o que é errado, que nós não estamos seguindo a palavra de Deus, não porque estejamos fazendo algo errado, mas porque, não que nós sejamos perfeitos, obviamente não é isso que eu estou falando, nós somos imperfeitos, mas eu estou dizendo assim, mesmo quando obedecemos a Deus, nós podemos ser mal interpretados, porque muitas pessoas elas têm uma noção equivocada do que é o Evangelho. Assim como na época de Moisés, que Moisés falava conforme a vontade de Deus, ele era chamado de perturbador de Israel, muitos de nós somos vistos assim porque existe uma noção deturpada de Evangelho e nós devemos nos acautelar a isso, não rebaixando o Evangelho, mas mostrando para as pessoas o verdadeiro Evangelho para que através da palavra de Deus, conforme ela as pessoas possam realmente ter um embasamento bíblico para analisar qual comportamento é de acordo com a vontade de Deus e qual não é. Finalmente Abraão disse, não se ire, Senhor, se por acaso houver apenas 10 ali, aí Deus disse, não destruirei por amor aos 10. Nós percebemos aqui no decorrer da história, né, que não houve esses 10, né, mas Deus não preservou a cidade, mas preservou aqueles a quem ali, apesar dos erros, tinha algum temor ainda em relação a Deus, né, que é no caso Ló, suas filhas, né, a sua esposa, por pouco ela conseguiu, mas infelizmente ela cedeu praticamente na última hora ali. Porque eu escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho. Deus está falando com Abraão e está dizendo o seguinte, olha,
Quando aqueles homens se levantaram, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles, para os encaminhar. O Senhor disse: será que eu devo esconder a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas as nações da terra? Porque eu escolhi para que ordene aos filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Então veja, Deus está deixando claro, por que eu escolhi Abraão? Para me obedecer e para ser um exemplo, um símbolo de obediência, de busca de obediência a tudo que Deus estabeleceu. Então o Senhor disse: o clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado, seu pecado é gravíssimo. Aí Abraão fica ali, pedindo para Deus, né? E aí, depois de todas as oportunidades dadas ali, o que acontece? Deus faz chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, destruiu aquelas cidades, toda a campina, moradores, o que nascia. A mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Então Deus havia deixado claro: não faça. E foi feito. Então veja só a importância de se dar o devido crédito à palavra de Deus, exatamente como ela é. Não adianta a gente mudar e disfarçar o evangelho e rebaixá-lo. Nós temos que falar exatamente como ele é. Na manhã seguinte, Abraão se levantou de madrugada, foi para o lugar onde tinha estado na presença do Senhor, olhou Sodoma e Gomorra para toda a terra da campina e viu que havia fumaça. Assim, quando destruiu as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, quando subverteu as cidades em que Ló tinha morado. E lembre-se que quando Ló foi para lá, ele já sabia, a Bíblia já havia dito, eles eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Ou seja, ele conscientemente foi para um local altamente prejudicial à sua vida espiritual. Comentário de Ellen White: o apelo de Abraão em favor de Sodoma deve nos encorajar a orar pelos ímpios, que estão em uma condição desesperadora do pecado. Mas veja, por mais que nós oremos pelos ímpios, por mais que nós venhamos a evangelizá-los, eles precisam se arrepender. Veja que a oração de Abraão não garantiu nada em relação a eles, né? O que ocorreu ali foi que Deus preservou Ló e suas filhas, mas todo o povo foi destruído. Então, ou seja, não adianta a gente orar, evangelizar, se as pessoas não estiverem dispostas a obedecer. Mas nós precisamos, obviamente, orar e evangelizar. Onde estão as vozes de aviso e apelo, dizendo para o pecador fugir dessa condenação terrível? Onde estão as mãos estendidas? Onde estão os que intercedem? O espírito de Abraão era o espírito de Cristo. O Filho de Deus é o grande intercessor em favor do pecador, né? Ele sabe o valor de uma vida. Então a Bíblia, Ellen White está dizendo: olha, nós devemos valorizar as vidas e por isso devemos evangelizá-las, e por isso devemos evangelizá-las conforme a mensagem, a única mensagem que salva. Por isso nós temos que ter cuidado. A questão de Abraão aqui é um alerta para nós. Por mais que intercedamos, por mais que oremos pelas pessoas, por mais que evangelizemos, nós precisamos alertar as pessoas à necessidade do arrependimento individual de cada um. Apenas o arco-íris e a circuncisão são chamados de sinal da aliança. Quais são os pontos comuns e as diferenças? Então, isso é uma pergunta para você refletir, né? O arco-íris, por exemplo, é um sinal visível a todos de que Deus não destruiria a terra com água, ou seja, que Deus manteria a sua misericórdia para com o povo. A circuncisão é um rito de aceitação, né? Que é feito com os meninos na idade de 8 dias, e que quando não era feito quando já adultos, né? E ambos eles têm a ver com obediência, né? Deus dá após a chuva, o outro precisava da ação do ser humano na entrega a Deus, que era a circuncisão. Embora chamado por Deus e mencionado no Novo Testamento como exemplo dos fiéis, Abraão vacilou em alguns momentos. Que lições tiramos do seu exemplo? Que, por mais que caiamos, quando nos apegamos a Deus, Deus nos levanta e nos honra com a sua palavra, com o seu poder. Então, não usemos a nossa queda como desculpa para permanecer no pecado. Apeguemos as mãos de Deus, independente do que tivermos feito, busquemos o arrependimento sincero e seremos aí um exemplo de vida para as pessoas. Assim como Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então nós poderemos, aí, apesar das nossas falhas, sermos aí um bom testemunho para as pessoas. Alguns questionam a ideia da punição aos perdidos, dizendo que isso é contrário ao amor divino. Qual é a nossa resposta sabendo que Deus punirá os perdidos? É dizer que Deus
concede a cada um a chance e ele julga conforme a luz que cada um recebeu. Então não há justificativa, né? Cada pessoa tem a oportunidade de honrar a Deus de acordo com a luz que recebeu. Então Deus vai punir aqueles que efetivamente têm uma atitude de rebeldia contra ele, e não aqueles que buscam em sinceridade de coração ter uma comunhão íntima e viva com ele, uma vida de obediência apesar das falhas, né? E por fim, as leis da hospitalidade. O cuidado de Abrão contrasta com a insensibilidade dos sodomitas, né? Lembra ali quando os enviados de Deus foram até Sodoma, o que eles queriam fazer, né? Então ali é um contraste entre a atitude de Abrão em relação ao divino e a atitude dos rebeldes em relação ao que é divino. O verbo hebraico re'emin, creu, re'emin, né? Creu descreve mais do que um processo sentimental ou intelectual. Crer é relacional, tem a ver com firmeza, confiança. Então, assim, tem a questão da fidelidade, em se manter fiel a Deus. Deus respondeu às perguntas de Abraão de forma explícita. Ironicamente, Isaac significa ele ri, ecoando o riso de Abraão. Mas desta vez foi Deus quem riu, pois o nome de Isaac contém o nome de Deus, conforme sugerem os estudos linguísticos e semíticos. Em paralelo, Ismael, Deus ouviu. O nome de Isaac também deve ser levado, ao menos implicitamente, o nome de Deus. Deus riu. De qualquer forma, o que nós sabemos claramente do estudo da Bíblia é que o nome dele foi dado em um contexto em que, primeiro, ele riu, porque ele já estava um tanto ali preocupado com a questão do cumprimento da promessa através de Sara, dele e Sara, e posteriormente a própria Sara riu internamente, né? Então ambos riram internamente, ambos ali deram uma fraquejada na fé. E, no entanto, Deus manteve sua promessa, ou seja, apesar das nossas falhas, quando buscamos a Deus com sinceridade de coração e com a disposição em nos sujeitarmos a Ele, Ele nos ouve, Ele nos abençoa, ou seja, Ele concedeu a promessa apesar das falhas de Abraão e Sara, né? Porque eles estavam dispostos, apesar de tudo, apesar das suas imperfeições, estavam dispostos a manter um relacionamento com Deus, uma vida de comunhão. Espero que tenha sido útil, que Deus nos abençoe, que você possa curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal, nos ajudar a divulgar a mensagem, em nome de Jesus. Até o próximo estudo. Gostaria de encerrar com uma oração. Obrigado, Deus, por mais uma chance de falar a Tua mensagem. Que o Senhor possa auxiliar para que todos possamos ter a oportunidade de falar e orar pelas pessoas, mas principalmente dar a eles a chance de escolher através do Evangelho conforme a Tua mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado e até o próximo vídeo.